Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires aqui vem responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories, amém? Perguntou assim o irmão ou a irmã, como alcançar a santidade, tá? Então, primeiro eu quero explicar o que significa a palavra santo. Ser santo significa ser separado, separado por Deus, né? Tirado do mundo e colocado na presença dele, né? Por Deus. Então significa que a santidade, a gente tem que buscar ela junto a Deus. Ela é dada pelo Senhor, né? É o Senhor que nos separa, certo? Então santificação é um processo que vem do Espírito Santo, né? A gente deve buscar essa santificação. E eu quero ir na palavra com vocês, ler alguns versículos que falam a respeito do tema, para a gente poder aprofundar mais. Fala assim, 1 Pedro 1,15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Certo? Em João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Levítico 19,2: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. 2 Coríntios 7,1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Levítico 11,44: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Êxodo 15:11: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha que forte. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,7: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Efésios 5,3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem são os santos? Eu e você, nós somos os santos. Nós somos os santos da igreja, certo? Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os santos, correto? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está claro, né, que ser santo é separado desse mundo. Separado de que mundo? O mundo que é comandado pelo príncipe do mundo, né? Satanás e seus demônios, certo? Nós somos separados disso, né? Nós vivemos nesse mundo, mas nós estamos separados. Poxa, mas como que é isso? É exatamente isso, né? Nós somos o rebanho ali de Jesus. Nós somos Jesus é o nosso pastor. Nós estamos ali no aprisco dele. Nós somos as ovelhas cuidadas por ele, certo? Ele que nos guarda, ele que nos cuida, ele que nos alimenta, ele que nos faz prosperar, né? Ele que nos capacita, que nos faz crescer, que nos dá vida, que nos fortalece, que também tira a vida, certo? É tudo a gente tem dele, certo? Isso é ser santo, isso é ser separado. Apocalipse 4:8 diz assim: cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E, por último, Ezequiel 36:23: mostrarei a santidade do meu santo nome,
que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Olha só, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Vocês precisam entender o seguinte, as pessoas confundem muito o conceito de santidade com perfeição. Não existe perfeição, né, humana. Não existe um ser humano perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. Né? Jesus de Nazaré, ele foi perfeito. Ele nasceu, cresceu e morreu sem pecado, certo? Porque se fez sacrifício por nós. E ele era o próprio Filho de Deus, certo? E por causa desse sacrifício nós fomos feitos filhos de Deus também. E hoje somos santos, somos separados, né? Mas não somos perfeitos. E nunca seremos perfeitos, certo? Pelo menos nesse corpo aqui, enquanto não tivermos um corpo glorificado, nunca nós vamos atingir a perfeição, certo? Então sempre a gente vai continuar falhando, continuar sendo pecador, nós vamos errar muitas vezes, porém nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, nosso consolador, aquele que ele funciona como um alerta para nós, né, que nos mostra, que quebranta o nosso coração, que nos constrange quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus. Correto? Então buscar a santidade, buscar a santificação, é se relacionar com o Senhor em primeiro lugar. Né? Não é nenhum processo religioso. Não é ir para a igreja toda semana, 2, 3 vezes por semana. Não é participar da Santa Ceia todo mês. Não é ser batizado. Tudo isso a gente faz em memória daquilo que o Senhor falou para que a gente fizesse, certo? Mas nós não podemos nos tornar religiosos. A gente tem que entender que a santidade é um processo, a santificação é um processo que é a cada dia, sabe? A cada dia a gente precisa se lavar, a cada dia a gente precisa ter esse contato com o Senhor, para que Ele esteja deixando as nossas vestes alvas, brancas, limpas, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Né? É somente o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós, que nos purifica, que nos justifica, que nos consagra. Né? Quando a gente consagra algo ao Senhor, a gente está entregando nas mãos dele e falando, Senhor, eu não sou suficiente para com a força do meu braço fazer isso se tornar bom, isso se tornar ideal, isso se tornar um instrumento teu. Né? Mas eu entrego nas tuas mãos porque eu sei que sim, o Senhor é capaz, o Senhor é todo poderoso para fazer com que isso sirva a teu propósito. Então, é por isso que a nós nos consagramos, né? Como pessoas, como servos de Deus, como filhos de Deus, consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, tudo consagramos a Deus, para que tudo seja para a glória dele, tá bom? Então isso é santidade. Não, a gente nunca vai ser 100% santo como é o Senhor, mas nós precisamos buscar cada dia a santidade. Cada dia a gente tem que buscar se aproximar dele, né? Sermos o mais parecido com ele, porque nós somos imitadores de Jesus, certo? E nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos que sim buscar se aproximar cada vez mais do coração manso e humilde que Jesus tem, para ter compaixão dos outros, para poder pregar a palavra com ousadia, falar do amor de Deus. Amém? Então era isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.